Boa noite a todos, pessoal. Vamos só aguardar aí, o Lucas está entrando. E aí? Boa noite, Lucas. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Estamos aí, graças a Deus. Eu estou de férias, né? Mas de férias na TV, porque a gente tem negócio da família também, então continuo em Curitiba, estou trabalhando. E com essa pandemia não dá para viajar também muito, né? Não tem para onde ir, né? Deixa eu só Não. aumentar um pouco o meu volume aqui. Pronto. Então, aproveitar que já o pessoal está entrando, né? Eu queria externar hoje com grande satisfação, na noite de hoje, irei conversar aí com o Lucas Rocha, né? O Lucas Rocha, jornalista formado pela PUC, repórter e apresentador da área policial na Rede Massa da SBT, né? Acabei conhecendo melhor o Lucas por minha atuação profissional, né? De ser advogado criminalista, né? E o Lucas sendo repórter aí da área policial, né? Cobre aí a matéria atinente à minha área, à minha profissão. Por inúmeras vezes aí acabei concedendo entrevistas, né, para o Lucas e Várias vezes também já. para seus colegas. E depois de um tempo, até depois de um tempo que a gente acabou se conhecendo profissionalmente, vamos dizer assim, acabei descobrindo que temos amigos em comum, né? É É, verdade. foi engraçado isso. E uma coisa que eu gostaria de externar, eu acho que eu nunca te falei isso, Lucas, mas o Lucas, ele, para aquelas pessoas que não conhecem, né, ele sempre foi um jornalista extremamente correto, sério, Pô, né, legal. estudioso e sempre muito leal, né, muito leal naquilo que se propõe a fazer. E isso para o jornalista, assim, falando agora com um advogado criminalista, isso é muito importante, Que né? legal. Porque muitas vezes ali o jornalista ele acaba sabendo dos burburinhos, sabendo, então ele espera muitas vezes uma lealdade no sentido de esperar para confirmar se aquela questão é verídica ou não é, Sim. enfim. Então, Lucas, é uma satisfação imensa, né, poder conversar com você na data de hoje, na noite de hoje, hein, sobre a cobertura da mídia em caso de repercussão e o direito. Boa noite. Prazer é todo meu, doutor. Uma boa noite a você, a todo mundo que está ligado com a gente aqui. Você me encheu de elogios, eu fico lisonjeado de verdade. E quero que saiba que eu admiro muito a sua atuação na área também, porque eu já lidei com muito tipo de advogado criminalista. Não, não acho que só porque aquele cara é advogado criminalista é tudo do mesmo jeito. Não. Existem diversos tipos de advogados que atuam na área criminal e o doutor Zagonel é um dos caras que eu mais respeito aí, entre outros também, claro, mas você, doutor, saiba que eu respeito muito o seu trabalho, sempre foi muito correto, sempre nos tratou com muita dignidade, sempre nos tratou com muito carinho, receptivo, conversa, porque às vezes para quem não sabe, não conhece a minha realidade, ser jornalista e lidar com um advogado às vezes não é tão fácil. Tem advogado que não é dado a conversas ou às vezes só quer te usar naquele momento, sabe? Para a exposição dele e foi diferente com o Dr. Zagonel. Realmente diferente. A gente, até pelo ciclo de amizades que a gente tem, pelo ciclo de amizades que a gente tem, achamos diversas amizades em comum e criamos um laço, né? Mas mesmo se não tivéssemos esse laço, você sempre me tratou Sim. com muito respeito, muito carinho. Eu sou grato por tudo isso, doutor. Bacana, pô, muito obrigado aí pelas palavras proferidas, Lucas. Então, Lucas, é assim, né? Bom, você já é conhecido aí, né? Bastante aí para tua área, para tua atuação profissional, né? Inclusive aí temos inclusive um fã-clube aí dos seguidores do SBT, né? Mas para aquelas pessoas que não conhecem, Lucas, gostaria que você falasse um pouquinho aí do início da tua carreira, né? Como é que você começou? Como é que você foi parar aí na cobertura da área policial? Não foi uma escolha proposital, assim, eu nunca me imaginei como jornalista policial, até porque o meu pai, jornalista, mas da área de esportes, eu sempre me visualizei na área esportiva dentro do jornalismo.
Então, quando me formei, ou antes de me formar, eu já estava até trabalhando na área esportiva. E trabalhei durante um bom tempo na área esportiva. Quando eu me formei na PUC, em 2010, eu já estava trabalhando na CBN, na rádio, na editoria de esportes, fazia um ano, mais ou menos, desde 2009. Então, continuei trabalhando na CBN depois de formado. Logo depois saí, fui para 98 FM, que é uma rádio do Grupo Paranaense de Comunicação, né, do GRPcom. E do GRPcom, ali da experiência da 98 FM, eu acabei sendo chamado para a Sport TV também. Daí fiquei um tempo na Sport TV, trabalhei acho que 2 anos na Sport TV, até que a Rede Massa veio com uma proposta para mim. Quando eu fui para a Rede Massa, eu ainda estava na área esportiva, mas demorou um mês, mais ou menos, eles começaram a me usar na geral, né, que a gente diz que é o jornalismo geral, e na Rede Massa o foco principal é o policial. Então, eu acabei me destacando dentro do jornalismo geral e caí, inevitavelmente, no jornalismo policial. Foi o que a oportunidade me mostrou, que a vida acabou me mostrando, assim como o caminho para eu seguir, né? Não foi algo voluntário, assim, de maneira alguma. Foi o que rolou para mim ali naquele momento. E eu sou muito feliz com isso, porque, na verdade, eu me descobri dentro do jornalismo policial. Então, já faz 5 anos que eu atuo nessa editoria, não é verdade? E em todo esse tempo, eu sempre tive, graças a Deus, muito sucesso. Consegui matérias assim memoráveis, matérias muito boas. Eu participei de coberturas muito importantes, como, por exemplo, a queda do avião da Chape, que aí é uma tragédia, não é tão jornalismo policial, mas, por exemplo, o caso Daniel, que foi uma coisa que a gente até atuou juntos, não é verdade, doutor? Conversamos diversas vezes lá no Fórum de São José dos Pinhais, ainda devemos conversar algumas outras vezes lá no Fórum de São José dos Pinhais, e tantos outros casos que a gente participou. Então, eu sou muito feliz hoje em dia com a minha atuação dentro do jornalismo policial. Eu me descobri, eu vejo que tem uma função enorme, assim, como jornalista dessa área, para você trazer, às vezes, a luz da verdade para um caso em que a polícia não está com muita vontade assim, de ir atrás. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para ir atrás de um advogado, de um bom advogado, nem tem esclarecimento suficiente para ir atrás de um advogado. E a imprensa é fundamental nesses momentos. E eu vejo como uma função primordial mesmo para a sociedade o jornalismo policial, assim. Eu adoro o jornalismo esportivo, mas hoje em dia eu não troco o jornalismo policial, porque realmente é uma coisa que a gente cumpre função que eu acho até meio sagrada, assim, gosto de observar como sagrada, porque a gente ajuda muita gente, no fim das contas. Muita gente que se sente injustiçada, que se sente agredida por outra parte, pela sociedade como um todo, e a gente vai lá e às vezes ajuda, né? Por exemplo, eu participei de um caso há pouco tempo em que o rapaz matou 2 integrantes de uma família, e aquela família não tinha como... A polícia não tinha prendido o rapaz ainda, não tinha feito nada para... De acordo com essa família, não tinha feito nada para prender aquele homem. Então, a gente foi lá, bateu em cima, falou, mostrou, trouxe a exposição, trouxe a luz da verdade para o fato, assim, né? Ou pelo menos buscamos o máximo possível. E aí, no fim das contas, a polícia se moveu um pouco mais e esse homem acabou sendo preso. Veja que coisa boa, né? A família hoje em dia está aliviada, graças a Deus, e graças também ao nosso trabalho, essa família está mais tranquila e sem tanto medo. Então, eu sou muito feliz hoje em dia no jornalismo policial, doutor. Legal. A carreira do jornalismo, a carreira da mídia, né? A carreira do apresentador, do repórter, é uma carreira extremamente importante para toda a sociedade. Mas também é importante frisar, né, Lucas, uma carreira que exige uma extrema responsabilidade, né, porque a mídia acaba sendo aí um construtor da realidade social. Só que quando, a partir do momento que essa realidade, né, ela não é somente diretamente vivenciada, né,
através da experiência daquela pessoa, muitas vezes a realidade ela vem por intermédio dos meios de comunicação. Então, quando a gente parte desse prisma, né, o repórter, o apresentador, enfim, a pessoa que trabalha numa mídia, de uma forma geral, eles têm que ter muito cuidado, né, e muita responsabilidade com aquilo que vai externar, com aquilo que vai propalar. Porque nós sabemos que, a partir do momento que a mídia exerce esse poder na população, ela pode, com excessos, propalados, com matérias com finalidades meramente de ganhar audiência, de vender jornal, não se vende mais jornal, não impresso, né, no papel. Mas tem essa. Então, é de grande responsabilidade. Então, eu pergunto para você, assim, Lucas, como você vê o papel do jornalista no sentido da questão da responsabilidade? Né? Quais condutas a tomar para aí não prejudicar, por exemplo, direitos, garantias das pessoas? Claro. Como que você vê isso? É uma linha tênue, tá, doutor? É assim, por exemplo, de um lado, você tem o nosso patrão, né? Não só dentro da Rede Massa, mas eu digo de todos os veículos de comunicação, nos cobrando resultado, nos cobrando audiência, de fato, números positivos no Ibope. Do outro lado, claro que nós temos que manter a nossa correção como jornalistas, é um juramento sagrado da profissão, né? Precisamos ser corretos. Então, essa linha é muito tênue. E por que eu digo isso? Hoje em dia, me assusta o quanto o sangue, o sensacionalismo chamam a audiência. Não é? Eu trabalho num programa que é extremamente policial. A gente vai a fundo, a gente mostra casos realmente sinistros, coisa bem assustadora. Então, eu posso dizer de cadeira que eu até fico assustado com o tanto que, quanto mais sangue, às vezes, mais audiência, mais a gente consegue prender o telespectador. Então, dentro desse prisma, e pensando como jornalista, você tem que ter a responsabilidade, mas você também tem que dar a notícia, você também tem que saber chamar a atenção do telespectador, porque é a nossa função, a gente está sendo pago para isso ali. Então, levando tudo isso em consideração, o que a gente, como jornalista, tenta ali dentro da Rede Massa, e eu acredito na maior parte dos programas de polícia e que seguem essa linha editorial do jornalismo policial. A responsabilidade, quando se trata de jornalismo policial, é muito mais séria. A gente pode acabar com a vida de alguém que é inocente. A gente pode entregar aquela pessoa aos leões, de fato, sendo que ela não fez nada para aquilo. Então, exemplos práticos, por exemplo. Nós chegamos num caso, a polícia está apontando para um assaltante, aquele cara deve ser o responsável por este crime, um crime X que aconteceu vamos dizer aqui em Santa Felicidade. Aconteceu esse crime aqui em Santa Felicidade, a polícia acha que é aquele cara. Eu já estou acostumado a lidar com isso. Então, o que a gente faz? A gente chega lá, a gente tem a palavra da polícia. Opa, já é um indício. Mas não é o único indício. A gente tem que ir atrás de outras coisas. E também ir atrás desta pessoa, tentar dar a palavra para ela também, que está sendo acusada daquele crime, para tentar, para ela se justificar, para dizer se é verdade, se não é verdade. Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Os indícios tem que ser, não pode ser só um. A gente está cansado de lidar, por exemplo, a polícia falou que era aquela pessoa, chegou no fim das contas, não era. Então, a gente não pode confiar só na palavra da polícia. Então, como jornalistas, a gente tem muita responsabilidade. A gente pode acabar, porque eu imagino o seguinte, um delegado, um policial, ele não está acostumado a imaginar a repercussão que aquele caso pode trazer na mídia. Ele não é treinado para isso. A gente, sim.
Então, mesmo que um delegado, mesmo que um policial esteja apontando o dedo para alguém, falando que aquele cara é culpado, a gente tem que ter um certo cuidado. A gente tem que ter bastante cuidado, porque até a gente pode responder criminalmente por isso hoje em dia, não é verdade? Veja, Lucas, né, falando sobre isso, né, é importante mencionar um dos grandes erros que o nosso país viu, né, de 6 coitados, né, que eram os donos proprietários da escola base na cidade de São Paulo, né, o ano 1994, 6 pessoas, 3 casais eram proprietários dessa escola. E um belo dia, né, uma criança, ela chega em casa e faz ali umas brincadeiras com uma mãe, e a mãe acha estranho e pergunta onde que ela aprendeu aquilo. E ela fica em cima da criança, e essa mãe, ela conversa com outra mãe, enfim. Então, o acho acaba virando o que era, que haviam feito abusos sexuais, enfim. Eis que foi instaurado um inquérito policial na época em São Paulo para investigar supostas condutas de pedofilia, de estupro de vulnerável. E eis que o primeiro delegado que atuou naquele caso, ele pede, né, ele faz uma requisição para o juiz, por busca e apreensão, né, representa o Ministério Público favorável, ocorre a busca e apreensão nas casas, nas residências desses sócios, e eles nada encontram, a polícia nada encontra. E nesse momento, quando a polícia nada encontra, esse delegado ele é ouvido e ele fala que não há nenhumas provas. Acontece que essas mães, então, elas procuram, na época, o canal de televisão da Rede Globo. Isso. E a Rede Globo, a partir do momento que elas buscam a Rede Globo, tudo muda. Porque então começam ali, entre aspas, uma campanha com notícias, como a Rede Globo e várias outras emissoras, né? Começa uma campanha dizendo que, inclusive, a Rede Globo, na época, chegou a noticiar, inclusive, que havia consumo de drogas dentro da escola, que havia, inclusive, que crianças possivelmente poderiam estar com AIDS, né? E vários. E começaram a vender jornais falando assim, Kombi do sexo na escolinha, e várias outras coisas. Após alguns meses de comunicação, né, que já estavam destruindo, a escola havia já sido depredada, as pessoas não poderiam sair na rua, sendo que essas pessoas, esses donos da escola base, eles nem haviam sido ouvidos ainda na esfera real. Mas a mídia já estava massacrando. E o que aconteceu? Meses depois, vem o laudo, o segundo laudo de conjunção carnal, de ato libidinoso, né? Que era de ato libidinoso na época, né? E fala que não tinha nada, que era inconclusivo, que não poderia. E aquelas crianças, ouvidas por um psicólogo, elas não haviam sido acompanhadas por um psicólogo, psiquiatra, enfim. E daí o delegado passou para um outro delegado, que esse delegado, então, diante de elementos muito frágeis, né, ele não indicia, não opta por indiciamento. Nesse meio momento, nesse meio tempo, essas pessoas já tinham acabado com a vida dessas pessoas. Acabaram com a vida dessas pessoas. Então, esse exemplo da escola base, assim, acho que é um dos exemplos que, eu não sei se na tua época de faculdade, Lucas, se isso foi foi. Assim, como que eu posso dizer? Porque esse é um caso que eu acho que... Estudo. É um caso clássico, né, do jornalismo. A gente sempre fala do caso da escola base, foi em 1994, né, foi no começo do ano. Então, o pior ainda, por ser no começo do ano, não tem campeonato brasileiro rolando, não tinha Ayrton Senna correndo ainda, as notícias estavam fracas. O Brasil ainda não havia sido tetra, né? Exatamente. Então, as notícias estavam fracas. Então, por ser no começo do ano, aquele caso ganhou uma repercussão maior ainda. No Jornal Nacional, é o maior exemplo que a gente tem, né? Repercutiu bastante o caso no Jornal Nacional. Falaram muito do caso da escola base. Foi assustador. O que aconteceu realmente, de fato, foi assustador, porque a população revoltada depredou a escola, picharam... Kombi do sexo, nossa, acabaram com a escola e com a reputação daquelas pessoas. Aquelas pessoas não poderiam sair nas ruas. E aí o que mais preocupa, e isso eu faço um meia-culpa também, porque na verdade eu faço parte dessa máquina chamada imprensa que muitas vezes mói, e a gente está exposto a esse erro, né?
Então, por isso que tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade. Mas, realmente, nesse caso, a máquina chamada imprensa, a máquina chamada mídia, passou por cima dessas pessoas. E daí, na hora de dar ré e tentar consertar a coisa, falaram assim, era uma nota dizendo, olha, o caso foi arquivado porque as provas se mostraram inconclusivas, enfim, não há indício suficiente para a prisão dessas pessoas e acabou. Não se fala mais nisso. Não teve, por exemplo, no Jornal Nacional, digamos lá, o William Bonner vindo e pedindo desculpas para aquelas 6 pessoas, falando que elas não são culpadas, e mais coisas nesse sentido. É que, infelizmente, né, a notícia que o réu foi absolvido, ou notícia dizendo que ele não é imputado, ela é uma notícia que inclusive a gente sente isso, né? E eu sinto como advogado penalista, é uma notícia que, entre aspas, a gente vê, não é muito divulgada. Eu não estou dizendo por todas as emissoras, por os meios de comunicação, né? As notícias que acabam sendo mais propaladas, difundidas, é quando tem elementos, enfim. É o sensacionalismo, é difícil, assim, por isso que eu falei que é uma linha tênue, porque a gente vive essa pressão por resultado, sabe? É muito difícil ser jornalista hoje em dia, até porque é uma pressão é uma profissão que está diminuindo cada vez mais. Então, se você tem uma oportunidade de ser um repórter numa grande marca, né? Como eu, por exemplo, trabalho na Rede Massa, na SBT, pô, você tem que tentar fazer de tudo para se manter ali, porque é uma profissão que está assim, definhando. Então, você tem que mostrar resultados, você vive essa pressão por resultados. A gente vive diariamente essa pressão por resultados. Pô, por exemplo, o nosso programa hoje não fez a audiência que fizemos na semana passada. O que aconteceu? Nós precisamos melhorar. O que tem que fazer aqui, o que tem que fazer lá? Ele sabe diariamente essa pressão. Então, dentro disso, você vive querendo buscar a atenção das pessoas, vive querendo buscar números do Ibope. E, como eu disse agora há pouco, o número no Ibope responde com sangue, com sensacionalismo, com aquela primeira notícia. Como você disse, o réu foi absolvido, essa notícia não vende, não vende. Então, a gente tenta, dentro disso, precisamos cada vez mais tentar fazer da maneira correta, né, o jornalismo. Não estou dizendo aqui que eu sou perfeito ou que o Tribuna da Massa é exemplo. Eu acho que é exemplo em vários sentidos, mas claro que a gente erra também, não é verdade, com relação a isso. A gente muitas vezes expõe pessoas que são ditas criminosas ali naquele primeiro momento pela polícia e às vezes não é bem assim, né? Só que a gente vive, então, como eu disse, essa pressão. Então, é muito complicado achar essa linha tênue, achar esse equilíbrio de tentar ser correto. E esse conflito, né? E esse conflito, na verdade, que há aí, nós temos um conflito aí entre princípios constitucionais, na verdade, porque nós temos, de um lado aí, né, o princípio da presunção de inocência, o princípio do direito da intimidade, claro, da dignidade da pessoa humana. Por outro lado, nós temos aí o princípio, o direito, que é um direito, inclusive constitucional também, que é o direito da informação. Que é o direito da informação. Agora, é importante falar que o direito da informação, ele só se justifica quando essa informação, primeiro, é uma informação verídica, e segundo, quando é uma informação que é imparcial, né? Que é uma informação imparcial. Infelizmente, conforme a gente citou aqui, né, Lucas, a gente citou o caso do caso da escola base, mas eu até estava conversando com você ontem, temos um documentário que está no Netflix, né, que se chama Condenados pela Mídia, né, Condenado pelas mídias. E o primeiro episódio, o que é a situação? Também, acho que era em 94, 95, se eu não estou enganado, acho que era 95, não sei. Aconteceu uma situação lá nos Estados Unidos, tinha esses programas de auditório, e aqui no nosso país, nós também temos esses programas de auditório, em que, na verdade, lá as pessoas vão para lavar a roupa suja, para revelar segredos, enfim. E o que aconteceu nessa situação lá nos Estados Unidos? Era um programa que tinha um quadro em que uma pessoa ia lá para revelar uma paixão secreta, né, por outra. E essa pessoa que ia no programa, ela sabia que alguém lá iria revelar uma paixão secreta a ela, mas ela não sabia, obviamente, quem era, obviamente, e as circunstâncias. Pois bem,
Numa certa oportunidade, foi um rapaz lá, né, se inscrever no programa que ele queria fazer a revelação de uma paixão secreta. Acontece que a revelação da paixão secreta dele era pelo amigo dele, que ele não sabia se era homossexual ou se era heterossexual, né? E o que aconteceu? Quando ele vai no programa, ele chega no programa e ele fala isso, e a apresentadora lá do programa vai inflando a massa, perguntando inclusive para ele, tá, se você um dia estivesse sozinho, isso o rapaz, o outro não estava, mas se você estivesse sozinho com ele, o que você gostaria de fazer? Quais são teus sonhos eróticos? Né? E a massa ia um delírio com as palavras que ele falava ali. Então, daí, chamam o rapaz. E quando o rapaz chega no auditório, tá esse jovem que havia propalado e mais uma outra mulher. Então ele senta e ele pensa na cabeça dele que talvez fosse aquela mulher que estava ali sentada. Quando então esse amigo, né, fala, olha, eu tenho duas revelações para fazer. Uma que eu sou homossexual, né, o outro não sabia. E a outra revelação é que eu sou apaixonado por você. E naquele momento, veja, o cidadão, ele estava ali, ele falou, olha, não sabia nem como reagir, ele foi pego. E a massa, e o pessoal ali vibrando, tal. Daí o que aconteceu? A apresentadora, né, para aumentar mais o golpe e aumentar mais ali ela pega e fala, olha, agora você vai escutar tudo que o teu amigo falou que sonha em fazer com você. Ali no programa. Então daí passaram no telão dizendo que ele tinha sonhos em champanhe com chantilly e assim tudo mais e vai. E o rapaz, ele falou, olha, eu sou heterossexual. E ele ficou extremamente ali naquela situação, no programa ao vivo, uma situação envergonhada. E ele vinha de uma família, inclusive, uma família, na época, né, temos que lembrar que foi 20 anos atrás, praticamente, claro. E uma família conservadora, e ele ficou extremamente, assim, desconcertado ali, desconcertado. Eis que eles vão embora, e esse rapaz, que era o que havia se inscrito no programa, né, que havia propalado esse amor secreto, ele começa a passar um dos limites, ele começa a deixar bilhetinhos pro vizinho dele após o programa. Eis que um dia esse cara perde a cabeça, muitas pessoas começaram a entrar, a tirar sarro dele, e ele perde a cabeça, ele vai e mata aquele sujeito, aquele amigo dele que havia propalado. Inclusive, esse caso, na época, nos Estados Unidos, ensejou, o cidadão foi condenado, obviamente, né? Não há justificativa nesse sentido, mas obviamente que foi aí uma situação de emoção violenta, uma violenta emoção, claro. Mas gerou uma ação na esfera civil, na época, nos Estados Unidos, lá, contra a Warner, que era detentor do programa, enfim, foi arbitrar lá 29 milhões de dólares, sendo que depois acabaram perdendo. Então veja o poder, né? A apresentadora naquele momento ali não estava nem interessada, né? Se ia destruir a família de alguém. Dos dois, ou no sentimento da família daquelas duas pessoas. Isso acontece de fato, e é muito complicado. Trazendo para hoje em dia esse exemplo, doutor, é muito fácil para o comunicador, e eu tento levar isso no meu coração diariamente, é muito fácil para o comunicador esquecer dos sentimentos dos outros. E é muito mais fácil ainda esquecer do sentimento do, teoricamente, entre aspas, culpado num caso X ali, por exemplo. Então o cara vai e massacra, desce a lenha, fala, xinga, e criminoso, e assassino e tal. E ele está sendo movido por aquele momento de, né, tá no ar ali, tá tudo acontecendo na cabeça dele, então como eu te disse, é muita pressão e tal. E ele vai e desce a linha mesmo. Só que, no fim das contas, quantas vezes nós tivemos que pedir desculpa para as pessoas que, no fim das contas, não eram culpadas. Então, o que eu aprendi desses casos todos? Que a gente tem que fazer com muito amor à nossa profissão, de verdade, com muito amor, com muito sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro. Opa, pera lá, estamos acusando o cara aqui, mas nem tem tanto indício assim ainda. Uma coisa que tem acontecido bastante, por exemplo, a gente tem um crime horroroso que é o feminicídio, não é?
Feminicídio é impressionante como tem crescido as denúncias de feminicídio. Eu acho que não é que cresceu o crime, eu acho que as mulheres estão se sentindo mais empoderadas para denunciar. Que bom, isso é muito bom, graças a Deus. Mas então tem crescido muito essas denúncias. Dentro de tudo isso, a gente sabe que tem denúncias que são muitas vezes inverídicas ou, no mínimo, exageradas com relação ao marido ali. Então, tem que ter muito cuidado, porque imagine só, você chega no ar, milhões, milhares de pessoas assistindo o programa para você dizer que aquele cara é um assassino ou que é um abusador, que ele bateu na mulher e, enfim, qualquer outra coisa. E, no fim das contas, às vezes aquela mulher estava sendo levada pelo ciúme. Então, ela disse que apanhou, disse que foi abusada, mas não é bem assim. Então, é muito complicado. A gente tem que ter muita responsabilidade, realmente. Não é em todos os momentos que a gente consegue ter essa responsabilidade, porque a gente vive essa pressão, a gente é movido, né, pelo número do Ibope. Então, para a gente ter esse cuidado, a gente precisa também que as pessoas estejam mais conscientes. O meu sonho é que cada vez mais o pessoal, o povo do outro lado da telinha, seja muito bem educado para que saiba distinguir um bom programa do mau programa. Alguém que está fazendo sensacionalismo e alguém que está fazendo jornalismo correto, entendeu? E um grande problema também, Lucas, sabe que crimes dolosos contra a vida, né, atentados ou consumados, eles são de competência do tribunal do júri. Ou seja, são jurados, pessoas, juízes leigos que vão julgar. Claro. E quando essa pessoa, né, que vai ser jurada lá na frente, ela não sabe que ela vai ser jurada, mas ela assiste esses programas, ela já está sendo massacrada com aquelas informações. Então, um belo dia, ela é sorteada para ser jurada naquele caso. Então, você pega esses casos com que a mídia atuou fortemente com as suas opiniões e tal, né? Quer dizer, qual que é a chance de a defesa, por exemplo, conseguir demonstrar em 1h30, que é a sustentação oral, em 1h30 que o jurado estava equivocado, não só, mas todos aqueles conceitos, né? E o jurado, ele não precisa externar por que motivo votou daquela forma ou não votou. Quer dizer, a gente sabe, esses casos de mídia, os casos midiáticos, se nós formos ver o caso, por exemplo, citando o caso do goleiro Bruno, né, da Elisa Samúdio, o caso dos Nardoni, não vou entrar no mérito. Obviamente, se a pessoa de fato cometeu o crime, tem que pagar. Não estou entrando nesse mérito, se foram eles, não é? Mas eu estou entrando no mérito seguinte. O caso dos Nardoni, por exemplo, e a mídia atuou muito forte. Quer dizer, a defesa ali, ainda que ela tivesse o coelho da cartola, fosse tirar o coelho da cartola ali, fosse demonstrar por A mais B, veja a dificuldade de você ali demonstrar algo diferente. Não, então, por quê? Porque essa informação chega a todos, né? Sim, tem muitas vezes que a gente sabe, doutor, que o cara está indo para o tribunal do júri e ele já está condenado, porque a mídia já bateu tanto, já falou tanto daquele cara, já fez tanta cabeça, formou tanta opinião pública, que as pessoas muitas vezes não têm chance de defesa diante do tribunal do júri. Então, realmente é muito complicado. Por isso que eu, por exemplo, doutor, tenho cada vez mais tentado ir atrás da versão das pessoas muito antes do acusado, né? Ir atrás da versão dos acusados muito antes de mostrar o rosto, identificar quem é essa pessoa. Uma das alternativas que a gente tem é contar histórias sem dar nomes, sem mostrar os rostos das pessoas, né? É o que a gente tem buscado, a gente tem feito muito isso, porque... É importante... E até um direito que é concedido às pessoas, né? As pessoas têm que ter essa ciência, que é o direito de resposta daquelas pessoas, né? Então, o direito de resposta, o direito daquela pessoa que se sente ofendida por uma matéria jornalística, enfim, essa pessoa está amparada, o seu direito na própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 5º, que é o direito que cabe a toda aquela pessoa que se sente lesada.
E essa pessoa tem o direito de requerer essa resposta pelo prazo de até 60 dias da data que foi propalada. Claro. E o meio jornalístico ao qual propalou aquela notícia, ele tem 7 dias para divulgar essa notícia. Né? Para divulgar essa notícia. Sendo que a concessão do direito de resposta, ela não tira o direito da pessoa de requerer, por exemplo, um dano moral. Né? Então, isso é uma questão importante também, né? Você ouvir e, de repente, ver a resposta das pessoas, ver o que eles têm para falar. Você dar o mesmo tempo, né? Dar a mesma oportunidade para que as pessoas, e aí cuidar, porque sabe uma coisa que a gente vê, às vezes, Lucas, assim, a emissora, qualquer emissora, às vezes eles vão dar o direito de resposta. E daí sai aquelas notas do advogado, como se fala, o que dizem os citados. E daí, quando termina, às vezes, isso eu já vi inúmeras vezes, aquela pessoa que está apresentando o programa faz uma careta. Tipo assim. Após a leitura do direito de resposta. Uma careta daquela já é capaz ali de falar, olha, isso aqui é balela, isso aqui é mentira. E isso prejudica de uma forma substancial. Ah, prejudica, com certeza prejudica. A gente já foi notificado muitas vezes com pessoas pedindo na justiça esse direito de resposta. E realmente incomoda o jornalista, né? Porque você está sendo obrigado a dar aquilo ali. Isso aconteceu várias vezes já, não só na Rede Massa, eu sei que acontece diariamente, né? Cotidianamente, rotineiramente em todas as emissoras. Porque, como a gente disse, o jornalista está exposto a isso, a esse erro de, às vezes, não buscar o outro lado. E é um erro básico. Você realmente tem que buscar o outro lado. Claro que muitas vezes tem dificuldade, você não consegue localizar aquela pessoa, mas, de qualquer maneira, tem que se dar o espaço para que o julgamento não aconteça já no primeiro momento, na primeira veiculação de matéria ou na televisão. O julgamento não pode acontecer na televisão. O julgamento tem que acontecer na justiça, perante a justiça. Claro que se está ali, está veiculando aquilo, a pessoa pode criar a opinião que ela quiser. O que não pode é o apresentador obrigar aquela pessoa a pensar da mesma maneira que ele, entendeu? Então, isso é muito complicado. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Só até teve uma pergunta aqui de uma das participantes, até gostaria de agradecer, antes de fazer essa pergunta, gostaria de agradecer aqui algumas pessoas que eu vi que estão participando, né? A gente, quando está apresentando a live aqui, a gente não consegue ver muitas coisas, porque vão passando bem pequenininhos os nomes, mas alguns nomes que eu vi aqui, algumas pessoas, né? O doutor Jorge Arévalo, né, o juiz de direito da Argentina, que fizemos uma live com eles um tempo atrás. Legal. Meu amigo Pedro Cruz Porto, né? Eduardo Perini, algumas pessoas aí que eu vi que estavam participando da live, Carlos Tortato, enfim, só algumas pessoas que eu consegui visualizar aqui, desculpe, eu estou vendo aqui várias pessoas, mas também aqui, ó, o SBT Fan Clube 2020, né, está aí acompanhando a nossa live. Um abraço, um beijo. Mas uma questão bem importante, Lucas, é o seguinte, sabe? Quando a gente, eu mesmo, que acontece? Em casos que um cliente meu foi a júri popular, e ele foi a júri popular e ele foi absolvido. Só que acontece que esse sujeito, depois que foi absolvido, ele tentava lá um emprego, algo do gênero, e uma vez acharam uma matéria que estava no YouTube vinculada. E essa matéria estava falando que ele havia cometido o crime, chamando ele de vagabundo, dizendo que, sabe? Então, inclusive, vai de encontro aqui com a pergunta da Mirtz, né? Mirtz, aqui, eu não esqueci de falar de você aqui, porque eu ia ler a tua pergunta aqui, Mirtz. Se o direito ao esquecimento é respeitado pela mídia. Ela perguntou, o direito ao esquecimento é respeitado pela mídia de uma forma geral? Como que você vê isso? Olha, assim, é difícil a gente dizer qual é a reação das pessoas perante o programa. O que eu posso dizer é que nos bastidores, muitas vezes, a coisa tem uma velocidade tão grande que muitos direitos das pessoas são esquecidos de fato.
E, assim, não o direito ao esquecimento, muitos direitos das pessoas são passados por cima com a máquina da imprensa, né? Então, muitas vezes, realmente, a imprensa não respeita o direito ao esquecimento. A imprensa, às vezes, não respeita direito de resposta, às vezes, não respeita diversos direitos. Eu acho que varia muito de jornalista para jornalista, o repórter que está à frente de uma matéria e tal, conseguir entregar algo muito completo, sem falhas, né, com a versão dos dois lados e tal, para tentar fazer com que o apresentador, que é aquele homem que está exposto a maior parte do julgamento também que vem do outro lado, porque isso acontece, né? E ele precisa estar ali segurando um programa de 2 horas, então o repórter precisa municiar o apresentador com bons argumentos, com muitos fatos, para poder render aquele assunto ali, para poder conversar com o telespectador sobre aquele assunto ali. Se não, se a coisa vem meio incompleta, diversos direitos das pessoas que estão sendo retratadas ali vão ser massacrados ali e vão ser esquecidos. Tantos direitos são realmente... a gente passa por cima, às vezes, desses direitos, tantas vezes, que processos contra a televisão acontecem todo mês. Chega processos novos e tal. Então, por isso que eu vejo cada vez mais responsabilidade no trabalho, tanto do apresentador como também do repórter, para que a coisa seja bem completa, a ponto de que as pessoas estejam frente a todos os fatos e possam, daí sim, criar uma opinião sobre aquilo um pouco mais precisa. Nunca vai ser perfeita, mas vai ser um pouco mais precisa. E veja, né, Lucas, nós estamos atualmente, né, nos últimos anos, a partir do momento que surge a internet, e a internet ela dá voz a todos, né? A internet hoje ela serve para tudo. Ela serve para as pessoas se lamentarem, para as pessoas, enfim, externarem suas opiniões que ninguém pediu, em várias outras situações. Exato. O problema é que com o advento da internet, estamos diante de um cenário aí, que é o cenário das famosas fake news, as notícias falsas. Eu gostaria de perguntar para você, veja, você fez uma fala para mim que me chamou muita atenção, e depois eu gostaria até de mencionar alguns dados aqui, algumas situações. Claro. Você fez uma fala no sentido assim, falou, olha, a profissão de repórter é uma profissão que daqui a pouco eu não sei o que vai ser, porque a gente vê que está... E é uma questão, por que eu estou falando isso para você? Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Digital New Report, em que foram entrevistadas várias pessoas lá, milhares de pessoas. E de uma forma chocante, eu analisei esse estudo, essa pesquisa desse instituto, e de uma forma chocante, eu disse isso para você ontem, sim. 53% das pessoas que foram entrevistadas responderam que tem no WhatsApp a principal fonte de informação. É desesperador. E piora a situação. A situação piora, porque as mesmas pessoas entrevistadas falaram, somente 48% delas disseram confiar nos meios de comunicação tradicionais. Então, a pergunta que eu faço para você é o seguinte, vocês principalmente jornalistas, né? Porque quando você vai fazer uma matéria, hoje em dia as pessoas são municiadas com todo tipo de informação, vocês mesmos, vocês que trabalham com informação, hoje em dia devem ter aumentado, eu gostaria que você falasse um pouco disso. Eu gostaria de perguntar para você como um profissional gabaritado, estudioso, né, que faz aí da informação seu ganha-pão, gostaria de perguntar com você como você vê, primeiramente, essa questão das fake news neste mundo nosso aí. Tá. Assim, primeiro é desesperador a gente olhar para um fato como esse que você trouxe. As pessoas confiarem mais no WhatsApp do que na mídia. Vamos lá, o WhatsApp, você não sabe nem de onde está vindo aquela corrente, quem que inventou aquilo, muitas vezes é um meme que foi levado a sério, eu já lidei com situações como essa. Então, são mentiras que são veiculadas ali e que são tidas como verdades. Por outro lado, nós temos as mídias tradicionais. As mídias tradicionais, o pessoal pode falar, não, mas tem viés político e tudo mais. Mas, no geral, minha gente,
o jornalista está lá tentando dar o melhor dele, tentando trazer a verdade para os fatos, entendeu? Então, se por um lado, a gente estava falando agora há pouco aqui da responsabilidade do jornalismo, o tanto que isso pode acabar com a vida de alguém, influenciar na vida de alguém. Então, eu tenho essa responsabilidade. Eu estou pensando sobre... Você acha que o cara que está inventando uma corrente no WhatsApp vai ter essa responsabilidade? Ele não está nem aí. Quem está passando fake news pelo WhatsApp não está nem aí. Então, é muito triste ver que as pessoas confiam mais no WhatsApp, que não é um veículo sério de comunicação para notícias. É uma rede social apenas. Então, é triste ver isso. Então, assim... As fake news estão aí desde a época da escola base, desde sempre. Por exemplo, a gente está falando agora da escola base, a gente falou da escola base agora há pouco, era uma fake news. Era fake news, não tinha esse nome na época, mas é como uma fake news. Então, as fake news sempre existiram, elas são um problema para os meios de comunicação. E a gente precisa combater elas com o quê? Com verdade. Com apuração dos fatos, com bom jornalismo, com correção na profissão. Ponto. O que eu acho muito preocupante, e eu acho que a gente poderia entrar pelo menos rapidamente para dar uma pincelada nesse tema, eu acho muito preocupante é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal pensarem em mecanismos de controle da comunicação. Porque, vamos lá, eu vou repetir a minha opinião. Eu acho que fake news se combate com verdade, com apuração dos fatos e com bom jornalismo. Fake news não se combate controlando como as pessoas vão fazer esse jornalismo, criando coisas, um Frankenstein de verdade, porque a gente vai... Voltou na época da ditadura, né? Porque de um lado a gente tem a liberdade de expressão, do outro os caras estão querendo aparelhar, assim, controlar o jeito que vai ser feito o jornalismo. Ou não sei como é que eles vão discutir, isso está sendo debatido, né, dentro da Câmara dos Deputados, então eu acho isso muito preocupante. Fake news sempre foi um problema, sempre foi um problema. Então, a gente combate, igual eu falei, com verdade, com apuração dos fatos. E se alguém se sentir lesado pelas fake news, ela deve procurar a justiça. É isso que a gente fez até agora, é isso que toda democracia faz. Eu não vejo por que o STF agora... Enfim, eu entendo por quê, né, aqui na minha cabeça. Porque começaram a falar muito mal do STF, aí eles resolveram agir, na minha opinião. Mas, enfim, agora o STF... Lá na época da escola base, eles não estavam preocupados com as fake news. Agora eles estão super preocupados com as fake news. Mas tudo bem, é algo que tem que se preocupar. Mas eu sou contra a gente criar maneiras de controle da informação, da veiculação de informação. O WhatsApp já se colocou contrário a isso, o Twitter se colocou contrário a isso, o Facebook, o Instagram, todas essas redes sociais e, eu espero, todos os veículos de comunicação sério tem que se colocar contra isso aí, porque vai dar chabu, vai dar ruim. Aliás, Lucas, ditatorial, na minha opinião, doutor. Importante mencionar que você falou do Supremo Tribunal Federal, né, que ele quer combater. Instalado esse inquérito, né, inquérito 4.781, né, o ministro Dias Toffoli determinou a instauração desse inquérito para se verificar essa questão, e houve uma variedade. Oi, caiu? Caiu, voltou? Caiu e voltou, desculpe. Tá tudo certo. Tá. Então, rapidamente, só falando aqui do STF, quando se instaura esse inquérito, veja, há diversos problemas aí, né? Por quê? Porque, primeiramente, como
o STF, nós somos regidos, em tese, por um sistema acusatório. Não pode o Supremo Tribunal Federal determinar a instauração de inquérito e ele mesmo irá julgar depois. Isso já me parece muito estranho. Segundo, penso também que há uma grave aí, possível violação aí com relação ao direito das pessoas, né? De restrição da imprensa. Por quê? Porque esse inquérito que foi instaurado, ele não especifica condutas taxativamente. Fala, olha, e aquele, citação. Então, é um inquérito que a gente poderia fazer uma live só falando dessa questão aí. Com certeza, com certeza. Eu, em que pese, eu não concordo com boa parte do que essas pessoas, por exemplo, que foram suspensas de redes sociais aí, opinam, enfim, com a opinião delas, em que pese eu não concordar muito com isso, mas eu sou completamente contrário a você censurar essas pessoas. Fake news. Cara, a Globo já veiculou fake news, a SBT já veiculou fake news, todas as grandes redes de comunicação já veicularam fake news, o WhatsApp já veiculou fake news, então você vai ter que derrubar todo mundo. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Eu acho que a grande responsabilidade deles, como STF, é claro, punir quem tiver feito algo errado, mas não censurar. A gente tem um direito constitucional que é a liberdade de expressão. Esse direito precisa ser. Falhinha aqui, tá escutando, Lucas? Agora estou escutando. Você escutou até onde eu falei ali? Deu um probleminha aqui de questão tecnológica, né? Todos que... Eu, infelizmente, Lucas, assim, a gente tá, pelo adiantado da hora, até pela questão aí de ficar gravado, né? Da gente ter essa possibilidade de ficar gravado no GTV, né? Infelizmente, aí nós estamos diante do avançado da hora e vamos ter que encerrar, infelizmente. Gostaria de várias outras oportunidades aí, ter a honra, ter o prazer de conversar aí com um jornalista tarimbado, uma pessoa estudiosa, sincera, leal, conforme eu já falei. Foi muito bom ouvi-lo e na verdade, só reforçou tudo aquilo que eu já pensava de você como jornalista antes. Que legal ouvir isso, doutor. Foi um prazer conversar contigo aqui. É muito bom a gente conversar com gente esclarecida, inteligente como o senhor, porque abre a nossa cabeça, né? A gente se abre para um outro mundo, que é esse mundo da advocacia, é um mundo fascinante. Eu que sou jornalista, estou lidando diariamente com advogados, mas é sempre bom lidar com advogados como o doutor, que são carinhosos, explicam bem, né? Às vezes não usam só aqueles termos jurídicos que eu fico sem entender nada, muitas vezes, mas que bom poder conversar contigo. Muito obrigado pela oportunidade de participar da live aqui, doutor. Foi uma honra, foi um prazer. Obrigado, Lucas. Boa noite a todos aí. Obrigado pela participação de todos. Até mais. Valeu, um grande abraço aí. Tchau. Tchau.